Boa tarde a todos os nossos amigos aqui presentes, nossos amigos online e todos os nossos irmãozinhos desencarnados aqui presentes. Sejam todos muito bem-vindos. Vou dar os recadinhos, aí a gente já inicia os trabalhos de hoje. Então, olha, dia 25 é amanhã, ó. Amanhã já começa, é a última quinta-feira do mês, então vai ter uma palestra às 8h15. O tema é o seguinte: gratidão. Quem vai nos falar é Silvia Regina de Lúcia. Aí no dia 30, é a última terça-feira do mês, às 8h15. O tema vai ser o seguinte: a Revista Espírita como laboratório de construção da doutrina espírita. Quem vai nos falar é a Chaline Fante. E dia 31, que é quarta-feira que vem, é a nossa palestra. O tema é Esperança. Quem vai nos falar é Tânia Fernandes. Eventos, nós tivemos um evento dia 13 de julho, foi muito bom, a gente agradece quem participou, quem ajudou, ou pelo menos quem vibrou para dar tudo certo. Foi muito boa a festa. O curso básico vai começar agora dia 3 de agosto. O horário vai ser todos os sábados, das 10 ao meio-dia. Começa então 3 de agosto, a ficha para fazer inscrição está ali na mesinha. Aí a nossa amiga a Cristina, que é a nossa secretária hoje, anota, viu, por favor. Lá tem todos os dados, começando dia 3 de agosto, das 10 às 12, todo sábado. Os quadradinhos de lã, campanha permanente, né? Vocês estão vendo ali. A gente junta e faz uma manta, cada 20 quadradinhos, né, Cris? Isso. A vizinha aqui da frente que está unindo os quadradinhos, a dona Mafalda. E a Terezinha também ajuda, então daqui a pouco eu já vou levar para elas. Aí elas trazem a manta prontinha. Essas mantas são doadas para as casas que assistem gestantes carentes, casas espíritas. E se não for espírita, a gente também ajuda, né? Aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas. A gente sempre frisa o seguinte: a roupa que não serve para você não serve para outra pessoa. Se é para você descartar ou jogar, então a gente vende roupa que você fala, eu enjoei de usar, ou tá muito, né? Você usou, às vezes você enjoa, mas dá para usar ainda. A gente gosta de fazer assim, a gente traz as nossas roupas e compra as que tem aí. A gente faz um troca-troca, renova o guarda-roupa, tem roupas muito boas, viu? E quem quiser ir no bazar pode chegar um pouquinho antes, que fica aberto às quarta-feiras. Doações em dinheiro, quem puder e quiser fazer, nós temos o Pix e o QR Code, e também a opção de se associar à casa, com mínimo de 20. Nós estamos arrecadando tampas e lacres para Instituto Amor Rosa, que assiste pacientes com câncer. Então ali tem uma caixa bem grande, sabe aquela cartelinha do remédio, chama blister? Aquilo também eles compram, então a gente ajunta, eles vendem, compram cesta básica, cadeira de roda, acessórios para as pessoas que precisam, né? Atendimento fraternos, que alguém quiser conversar, fazer uma entrevista, fazer a ficha para fazer o tratamento, que é o segundo passe, a gente pede para chegar meia horinha antes. Aí a gente começa 2 horas, a ficha já está pronta. Nós temos livros seminovos, não, R$5, qualquer livro ali. E Evangelho no Lar, acho que todos aqui presentes já fazem, né? O senhor já faz também. Quanto tempo, né? A senhora também é espírita, né? Você faz Evangelho no Lar? Você sabe como que é? Ah, Cristina, depois você arrumou. Eu falei, espera, por favor. É qualquer livro de orações, pode ser o Novo Testamento da Bíblia. Você põe água, você chama as pessoas que convivem com você. Se quiserem, tudo bem. Também pode chamar alguma vizinha para ficar junto com você nesse horário. Aí você põe a água, como a gente põe aqui para ser fluidificada, faz uma prece de abertura, lê uma página, pode ser o nosso Evangelho, pode ser o Novo Testamento. Se quiser comentar, comenta, se não quiser, não comenta, né? Faz a vibração que a gente faz aqui, pelo universo, pelos vizinhos, pelos todos os moradores da minha casa. Aí faz o encerramento, agradece e bebe água. A casa seria uma limpeza espiritual semanalmente, sempre no mesmo horário, no mesmo dia, a tua escolha. Então você vai escolher terça-feira, 8 horas da noite. Toda terça-feira, 8 horas da noite, vai ser designada uma equipe
do plano espiritual para fazer assistência para o teu lar. O Chico fala no livro Nosso Lar que de lá do alto, quando você vê assim, você vê as luzinhas acesas na hora que a pessoa está fazendo evangelho. Diz que é a coisa mais linda, aquela visão, assim, você vendo as casas iluminadas. Então, se você quiser o roteiro, a Cristina te dá depois. Não importa a religião, o importante é a oração, a fluidificação do ambiente e do lar. Então, são esses os nossos pecados. Pois não. Doação para cobertores. Ah, não está aqui. Onde que tá? Quanto que é mesmo? Não, o valor de cada cobertor é 30. Então, nós estamos começando, como sempre, todo inverno a gente faz a campanha do cobertor. Como o Edivaldo falou, o cobertor custa R$30. A gente faz cotação do cobertor não muito ruim, não dos mais caros, né? Não é aquele cinza, não, é outro, né? Não, mas é um cobertor que aquece bem, viu, pessoal lá? Então, aí, se você pode dar o 30, tudo bem. Se não puder, você pode dar 5, dar 6, qualquer valor. Qualquer valor. Se puder, se não puder também não tem problema, tá? Vocês vão ser atendidos do mesmo jeito pelo plano espiritual. Ninguém está fazendo troca. Como se você doar também, você não vai conseguir o que se você quer só porque doou o cobertor, não é? Então é isso aí. Não está aqui a do projetor. Tirou daqui, depois a gente acha. Então vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje. Nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Apagar a luz que fica mais. Apagou azul. Azul é de. É daqui azul, né? Isso, Obrigada, né? Então, nesse momento, nós vamos sentar o mais confortavelmente possível em nossas cadeiras. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, amado Mestre. E assim, então, em primeiro lugar, nós vamos agradecer. Agradecendo por mais esta oportunidade de nós estarmos reunidos aqui hoje. Nós tivemos saúde, alegria e boa vontade de chegar até aqui para esse nosso encontro semanal. Somos muito agradecidos por isso. Agradecemos também ao plano espiritual do nosso trabalho de hoje, que é o trabalho de socorro espiritual. Nossa equipe prepara o nosso ambiente, higieniza, fluidifica. Por isso, quando a gente entra aqui, se sente tão bem. Agradecendo também a equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Sempre que necessário, eles estão entre nós. E assim, agradecidos, nós vamos nos lembrando daquela oração universal que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Para o nosso evangelho de hoje, nós vamos chamar a nossa amiga Meire. Por favor. Aqui tá bom, né? Deixar só essa acesa. Boa tarde, gente. Boa tarde, meus amigos que estão conosco. Então, hoje eu trouxe um evangelho para a gente refletir nos nossos jeitos de ser e como resolver, ou seja, como lidar com as crises. Fala um pouquinho mais alto, meio que eu estou surdinha. Ou seja, crise pessoal, financeira, saúde, amorosa. Qual de nós não temos essas crises, né? Uma vez ou outra, ou muitas vezes. E eu vou trazer assim uma mensagem que Emmanuel deixou para Chico. Ela é bem curtinha, mas é como se fosse um tratado de melhoramento para nós. É impressionante como os espíritos superiores falam um pouquinho, né? Você não pega aquelas mensagens enormes explicando, mas eles falam um pouquinho. Naquele pouquinho, eles já dizem tudo. O que nós precisamos é saber entender, ouvir e praticar tudo isso. E nisso daí a gente vai mostrando que nós estamos longe ainda, né? De crescer, de evoluir, de ser gente.
porque a comunicação nossa, o nosso conhecimento ainda está pequenininho, né? Então, quando essas crises, agora eu vou entrar na mensagem mesmo. Quando as crises te visitam, é justo que pense em 3 coisas. 3 conselhos que Emmanuel deixou para o Chico. Primeira coisa, pense, medite nos princípios da causa e efeito. A gente normalmente já quer resolver tudo, quer solucionar tudo, mas não vai entrando num raciocínio normal. Ou seja, muitos dos nossos problemas que nos chegam hoje são encomendas que nós fizemos para essa vida, ou contas que nós deixamos de outras vidas para serem resolvidas. Né? Então, quais serão os maiores destas ou de outras vidas? Quem acha que o das outras vidas são maiores e quem acha que é dos menores dessa vida aqui? Eu acredito que você deve vir de muito tempo atrás. Uma vida sempre reflete na outra, né? E não basta a gente já carregar um monte, a gente vai incluindo mais algumas, né? Mas a gente pensa que seriam de outras vidas, já que nós evoluímos, nós estudamos, fazemos o bem, frequentamos o centro, nós oramos, mas não. Basta olhar os nossos hábitos, as nossas maneiras de ser, quantas vezes somos imprudentes, quantos excessos nós fazemos. Na realidade, nós ainda somos meia pressão alta, nós somos ainda meio descontrolados. Basta que a gente veja os remédios que a gente toma, né? Não precisa nem falar da espiritualidade, mas da gente mesma. A gente não toma remédio para controlar a pressão alta, para diabetes, para ansiedade, para apetite, para tirar o apetite, não é? E os nossos hábitos, as nossas emoções, as nossas reações, as nossas dúvidas, os nossos queixumes. Então é uma realidade, né? Nós ainda estamos lá devagarinho, pensar muito na causa e efeito de tudo que a gente faz, de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente deseja, né? Então quando virmos a crise, a gente tem que pensar que nós temos que controlar. Por exemplo, o que a gente faz? Veio a crise, normalmente a gente reclama, a gente xinga, a gente põe a culpa nos outros, não é? E não é bem isso, não. O que a gente tem que fazer é fazer, será? Por que isso está acontecendo comigo? Será que eu sou culpado? Será que o outro é culpado? O que eu posso fazer para resolver isso daí? Né? Porque o raio não cai sempre no mesmo lugar. A gente aqui se encontra ainda no mesmo lugar, não é? A revolta é um dos maiores problemas para a nossa evolução. Porque o revoltado normalmente não age. Ele fica queixando, reclamando e aí por diante, né? Não assume o problema. E a primeira coisa que vai fazer, como eu posso lidar com isso? Em primeiro lugar, é tirar a capa da dúvida, que eu já falei para vocês. Deixar de se queixar e o que posso fazer? Importante primeiro é orar, tá? Porque na hora do nervoso, da raiva, a gente fica tão descontrolado que a gente perde a estribeira que a gente fala. Então vamos orar primeiro. Meu Pai, me ajuda a equilibrar meus pensamentos, me ajude a tomar as atitudes certas, ter discernimento do que está acontecendo, se sou eu, se não sou o culpado. Respirar fundo e tentar ter clareza nas suas atitudes. Tá certo que muita gente fala assim, falar é fácil. Não, não é fácil não. É um exercício grande. A gente precisa insistir na nossa mudança e não desistir. Porque temos de cuidar da nossa causa. Porque o efeito ele vem. Segundo item lá do Emmanuel. Refletir no impositivo de burilamento espiritual. O que quer dizer isso? É pensar na necessidade de moldar o nosso ser de acordo com as leis divinas. Então o problema chega, tá? Ele é consequência de algo?
que desencadeou e vem com a finalidade de nos melhorarmos a cada dia. O problema vem para nos ajudar a sermos uma pessoa melhor, para subirmos o degrau na evolução, porque quanto mais eu evoluo, mais eu cresço espiritualmente, mais me torno uma pessoa feliz. Sim, feliz. Porque a felicidade, no ponto de vista espírita, ela é proporcional à evolução espiritual. Quanto mais você evolui espiritualmente, mesmo diante dos problemas, você consegue ser feliz. Né? E o prejuízo é o atraso evolutivo, que é a infelicidade. Se eu não conseguir passar por aquele problema, eu vou me tornando cada vez mais infeliz. A pessoa que tem felicidade é a pessoa que é mais evoluída porque ela é positiva, ela é inteligente, ela tem bom humor, ela acolhe, ela ouve, ela entende, ela respeita. É aquela que é infeliz, é uma pessoa menos evoluída. Normalmente é uma pessoa chata, atrapalhada, acomodada, encrenqueira, negativista. É o que nós chamamos de preguiça espiritual. Tá certo que de vez em quando nós somos colocados ali na parte da infelicidade, né? Porque a gente mesmo cria problema, a gente se torna chata, mas a gente tem que lutar e fazer burilamento. Porque Chico dizia que para cada imperfeição existe um problema. Ou seja, onde mais eu queixo é onde mais eu preciso melhorar. Eu preciso burilar. Normalmente a gente tem relacionamentos e fala, nossa, mas fulano é chato, mas porque ele faz isso? Ele não entende, ele é incompreensível. Quer dizer, a gente está reclamando do outro, mas normalmente isso é o que está dentro da gente aqui, né? A terceira coisa que Emmanuel nos diz, pensar igualmente na lei de renovação. O que quer dizer? É tomar a consciência de sua realidade espiritual interior e de suas consequências. Ou seja, tomar a iniciativa para a mudança, sempre para melhorar suas atitudes através do esforço, que deve ser combinado com a vontade de mudar e a razão de nos levar a mudar. Quando a gente pensa que a gente precisa renovar, precisa mudar, precisa tirar todas as nossas imperfeições, é complicado. Porque a gente, por mais que a gente queira lutar, a coisa está muito incêntrica dentro da gente. E não é fácil. A gente precisa fazer um esforço muito grande. E tem que lembrar, porque esse é o caminho de mudança. Esse é o caminho da nossa felicidade. Cada um tem a sua capacidade de renovar. Ou seja, capacidade de desenvolver, melhorar, aperfeiçoar. Nós somos todos espíritos diferentes, de graus evolutivos diferentes. Mais ou menos igual, tá? Os muito melhores, eles levam tudo numa boa, né? Chico, Divaldo, e a gente tá longe desses nossos mocinhos, né? Mas a gente tem que lutar. Tem que ser mais ou menos igual, pelo menos, né? Pelo menos saber que a gente é capaz de chegar onde é lá. Perguntaram a Allan Kardec quanto tempo demora o nosso sofrimento. E ele disse, depende. Depende de quê? Da capacidade de cada um de se renovar diante do problema. Então, o que nós temos que fazer? Avaliar onde está a nossa necessidade e a possibilidade de mudar o nosso modo de agir. Esse é o caminho certo. Porque a tendência da gente é só reclamar. Né? A gente sabe, vem aqui, aprende, tem gente que lê, que estuda, conversa com a pessoa, daqui a pouco ela está falando um monte de coisa, você fala assim, meu Deus do céu, né? Não mudou nada. Aí também a gente, né? Às vezes você tem um probleminha na tua casa, briga com todo mundo, xinga todo mundo, eu não quero mais saber, não vou falar mais, e não sei o quê. Aí a gente tem que parar e falar, não, gente, eu falo tanto dos outros e eu estou no mesmo caminho.
Eu também preciso mudar. Não é fácil. Não é fácil. Eu posso falar por experiência. Porque eu luto constantemente para poder conter as minhas más inclinações. Rezo muito, peço muita oração. E de vez em quando a gente faz as bocadinhas da gente, não é? Bom, resumindo, um pensamento inspirador. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Confia em Deus. Confie nas forças que teu próprio coração guarde. Decide e serás vencedor. Eu venci o mundo. Palavras lindas, né? Alguém sabe de quem veio isso daqui? Melhor do que ele, ninguém. Jesus. Então, se ele diz que ele venceu, imagina nós, né? Então, nós temos um caminho para seguir e nós vamos vencer. E se ele venceu, a gente vence também. Ok? Esse era o evangelho que eu tinha para hoje, tá? Bom evangelho, muito bem explicado, dá para a gente levar como a nossa lição de casa dessa semana. Vamos procurar reclamar menos, né, que minha amiga falou. Muito bom. E nesse momento nós vamos nos envolver com aquela prece linda, a prece da caridade, ou seja, a prece de Caritas. Vamos ouvi-la atentamente. Deus nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão ao pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma forma, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nesse momento, nós vamos pedir aos nossos médiuns que entrem em sintonia com o plano espiritual. E assim ficaremos aguardando alguma mensagem que nos dê mais ânimo ainda, que nos esclareça. Vamos então, aguardando alguns instantes. Eu acho que vocês repararam que a sala está vazia. Né? O que será? Mas não. Ela está repleta, né? Os nossos companheiros que estão do outro lado. E como nós, aflitos, com vontade de aprender, com vontade de renovar, né, as nossas energias. Então, nós não estamos sozinhos. A casa está repleta. E lá dentro, nós
caiu uma lição que eu achei interessante de repetir aqui para todos nós, tá? Que é uma coisa que ninguém sente, ou que sente quase sempre, que é a rebeldia, não é? Pensa bem, cada um de nós, como somos rebeldes. Eu vou pedir licença para a Cleide e para a Cleide, que é muito interessante. Rebeldia. Por quê? Ousamos perguntar com respeito. Nos processos da natureza que te serve, em nome do Criador, não encontras a revolta em agente algum. Você poda a árvore no intuito de colher benefícios e a árvore podada te responde com mais frutos, sem rebeldia. Cortas a pedra para que ela te auxilie na construção e não lhe ouves queixa alguma, sem rebeldia. Tosquias a ovelha para que te acrescente o agasalho e a ovelha te obedece, sem reclamações. Por isso, então, aprendamos. Se isso acontece nos domínios da natureza, aos quais a razão ainda não enriqueceu, o que se aguardará de nós outros, criaturas de Deus, com os melhores padrões de discernimento? Se algo te aborrece, reflete no assunto. Se te sentes mal remunerado em serviço, anota quanto ganhas, equilibrando a receita. Se algum companheiro te incita à discórdia, silencia e concluirás que semelhante desafio não se te fará um caminho de paz. Por isso, em qualquer dificuldade, acalma-te, cultiva a paciência, que trabalha sempre e espera sem aflição. Rebeldia é uma das piores formas de violência e a violência não auxilia a ninguém, né? Então é uma boa sugestão. Vamos parar com a nossa rebeldia, reclamar tanto, né? Pequeninas coisas às vezes, né? Tá bom? Graças a Deus e graças a Jesus. A Meire recebeu uma mensagem escrita, uma psicografia, ela vai ler para nós. Que as bênçãos de nosso Pai estejam conosco. Queridos irmãos, como é fácil superar as nossas imperfeições, não? É claro que não. Temos de usar muita boa vontade, muito esforço espiritual. Sigam as lições aqui deixadas pelos colegas. Manipule suas boas intenções para o melhoramento. Se esforce, porque sempre tem um bom amigo auxiliando. E tenham fé. Vocês são capazes. Vocês irão Ai, gente, desculpa, mas eu escrevi tão rápido, eu nem sei o que escrever. Vocês irão mudar, acho. E seguir eliminando tudo que lhes é nocivo. Cada bom pensamento, cada palavra suave amiga, cada atitude boa é o crescimento. Lento sim, mas reflitam, verão que já são melhores, irão crescer cada dia mais. Deus, nosso Pai, não abandona seus filhos. Graças a Deus. Vamos agradecer essas mensagens, né? Que a Edna leu, foi uma mensagem intuitiva, que ela sentiu aquela vontade de ler, né? E falar conosco. E essa mensagem escrita. São belas mensagens, a gente só tem que agradecer o plano espiritual. E nesse momento a gente pede para os nossos médios que retornem à nossa casa de orações e vamos dando continuidade aos nossos trabalhos. Nesse momento, nós vamos demonstrar nossa gratidão de termos chegado até aqui hoje, por tudo que nós estamos recebendo, por todos os livramentos que nós estamos tido, não é verdade? Então, essa gratidão vai ser em forma das nossas vibrações,
Nós vamos doar nosso amor, nossa boa vontade, nossos fluidos, por todos os lugares e pessoas que nos forem indicados. Vamos então às nossas vibrações de hoje. Nesse instante, vamos unindo nossos pensamentos num só ideal. E junto com os nossos amigos espirituais que aqui se encontram presentes, vibremos. Para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moralmente e espiritualmente para a verdadeira regeneração do nosso planeta. Para que todos os governantes de cada país tenham consciência, dignidade e respeito para com todos os cidadãos. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanatos. Muita harmonia e união a todas as famílias. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que se encontrem. Respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles parentes, amigos ou desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados. E os espíritos que estão reencarnando neste planeta sejam recebidos com muito amor e carinho. Para que todas as casas assistenciais, ajudadas por todos nós, tenham muita força, muita esperança e que possam sempre prover as suas necessidades. Para que a água que se encontra sobre a mesa seja purificada pelos nossos benfeitores espirituais e sirva de remédio e alívio para todos os males, sejam eles físicos, espirituais ou espirituais. Para que o nome que se encontra na nossa caixinha de vibrações, encarnados e desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, mas sempre de acordo com os seus merecimentos. E pedimos neste momento bênção de paz, de amor, de cura e alívio para todos nós que aqui estamos e também para todos aqueles que deixamos de nossos lares. E agradecido, dizemos graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Vamos então, neste momento, encerrando a nossa primeira parte. Nós ouvimos o nosso Evangelho, fizemos as nossas vibrações, né? Então nós estamos mais do que preparados para nós tomarmos o nosso passo. Que possamos ter uma boa semana e voltarmos aqui na próxima semana. Vamos então à nossa oração final. Bom, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade da gente ter chegado até aqui. Vamos agradecendo também aos espíritos protetores, que quando a gente chega aqui, a nossa casa já está preparada para nós. E que eles continuem nos ajudando na segunda parte, nos passes, que todos recebam de acordo com suas necessidades e merecimentos. E que na próxima quarta-feira possamos estar aqui novamente. E para encerrar, vamos fazer a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança.
Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Então vamos nos despedindo dos nossos amigos online. E possamos retornar na próxima semana, se Deus quiser. Boa tarde a todos.